começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a lei que proíbe a exigência de cheque e calção. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei e garante a inviolabilidade do direito à vida. Determina ainda que o Estado tem que promover, por meio de lei, a defesa do consumidor. Essa defesa envolve o direito, por exemplo, de ter atendimento de saúde. Só que muitas instituições médicas exigiam que o paciente deixasse um cheque calção para garantir o pagamento do tratamento emergencial. E para falar sobre o que mudou com a entrada em vigor da lei que torna crime esta prática, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Alexandre Veloso. Especialista em Direito Público, ele participa da Comissão de Direito do Consumidor da OAB no Distrito Federal. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Muito obrigado. O direito à vida é inviolável, mas ele é respeitado quando se fala da garantia de tratamento de saúde? Nós percebemos hoje que a efetivação dessa garantia está aquém do esperado. Então, o Estado ainda é deficiente na prestação de serviço à saúde, consequentemente, para proporcionar esse direito tão valioso que é o direito à vida. Também está aqui conosco o advogado Ricardo Henrique Araújo Pinheiro, especialista em direito penal. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado. Por que essa prática da cobrança do cheque calção sempre foi tão comum? Flávia, essa prática ela sempre foi tão comum no Brasil justamente pela inexistência de uma legislação severa que punisse com rigor os administradores e os controladores de instituições hospitalares. Não basta criar uma norma populista para demonstrar à sociedade que o Congresso Nacional está trabalhando. O Congresso Nacional deve se preocupar, sem sombra de dúvida, com os efeitos práticos dessa legislação para demonstrar para a sociedade que a única forma de acabar com esse desrespeito à vida é criando uma legislação severa que puna com rigor os administradores e os controladores de instituições hospitalares. E foi preciso um caso grave para chamar a atenção para esta prática que, mesmo ilegal, era comum em hospitais particulares. O secretário do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva, morreu após tentar atendimento médico sem sucesso. O problema estava sem dinheiro e sem cheques para deixar como calção. A cobrança de uma garantia de pagamento em caso de atendimento de emergência sempre foi comum em hospitais particulares. Os pacientes sem convênio de saúde eram submetidos ao preenchimento de um formulário e à exigência de cheque calção, prática que é proibida e deve ser denunciada. O consumidor ele tem dois caminhos. Com relação à esfera penal, ele deve procurar a autoridade policial para que seja apurado o tipo penal e realizada a punição do responsável, e na esfera administrativa ele pode entrar em contato com a Agência Nacional da Saúde, a ANS, para que sejam também tomadas as medidas administrativas contra o hospital. Em maio deste ano, foi sancionada a Lei 12.653, que torna crime a exigência de cheque calção como forma de conseguir atendimento de emergência em hospitais particulares. A medida foi tomada depois da morte do secretário do Ministério do Planejamento, o Duvanier Paiva. Ele passou por 2 hospitais em busca de socorro médico e, sem garantia de pagamento, não foi atendido. Os hospitais devem ter cartazes com o aviso de que a exigência de cheque calção é ilegal. A pena prevista para quem insistir na cobrança é de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. Caso o atendimento não seja realizado e o paciente venha sofrer alguma lesão ou venha à morte, a punição é agravada. Então, com isso, espera-se que os hospitais, a rede privada, enfim, toda a rede privada de saúde dê mais atenção para essa proibição, porque agora existe efetivamente uma legislação a respeito. Não é só uma resolução administrativa. Agora é crime, então a punição é mais severa. Com isso o consumidor fica mais protegido. Doutor Alexandre, o que a lei diz especificamente? Essa lei ela tem apenas 2 artigos. O artigo 1º, ele veio incluir no Código Penal o tipo do 135A, que trata agora da criminalização da exigência do cheque calção para atendimento emergencial ou de urgência de emergência hospitalar. E no seu artigo 2º, ele já traz uma outra
normatização relativa à obrigatoriedade agora das instituições hospitalares de afixar de forma que o consumidor tenha conhecimento de fato de que aquela prática de exigência de cheque calção agora é crime e não mais só passa a ser também regulado pelo direito penal. Isso significa, doutor Ricardo, que antes exigia a proibição, mas não existia punição, era isso? Flávia, é o seguinte, desde 1940 essa prática já existe. Isso eu ressalto, desde 1940, que se omite, no caso de emergência, que deve agir com dever legal, a sua função naquele dever legal, de acolher aquela pessoa e não o faz, sem sombra de dúvida, desde 1940 já incorria no crime de omissão de socorro agravado. O que a lei 12.653 fez foi deixar expresso e ao entendimento de todos que aquele funcionário daquele hospital que recusar aquele atendimento emergencial, ele agora, responsabilidade individual penal, será responsabilizado. O que acontecia, e nesse sentido uma crítica que eu faço à lei, é justamente o seu retrocesso. Porque quando a gente trabalhava com omissão de socorro agravado, nós tínhamos a figura do autor intelectual. O que isso quer dizer? Tínhamos os controladores e os administradores de instituição hospitalar como partícipe daquele delito. Com a nova redação, será responsabilizado criminalmente aquele funcionário, não mais os controladores. Mesmo que ele esteja apenas obedecendo a ordem? Exatamente, mesmo que ele esteja obedecendo ordem de seu superior hierárquico, porque hoje a lei está expressa, não há mais razão para não conhecer a lei. Então, se ele, naquele momento, se recusa a atender aquele paciente que está em caso de emergência, ele comete o crime. E esse crime também inserido no artigo 135A é uma omissão de socorro agora própria. Eu só queria aproveitar um gancho sobre a legislação para deixar o nosso espectador bem informado sobre essa questão nova da legislação, é que hoje o crime ele se caracteriza somente com a exigência. Isso é importante que o nosso espectador entenda. Então a mera exigência do cheque calção já vai sendo tipificado por essa norma do Código Penal atual. Então é importante. Mesmo que o hospital, após essa exigência, faça o atendimento, preste o socorro, já está caracterizado o crime tipificado agora no 135A. Se na hora que o paciente chegar, então, ele passar por esse constrangimento, já é crime? Já tipificou, já está enquadrado como crime. Isso é importante que a população saiba. O Estado também pode ser responsabilizado, doutor Alexandre, já que a saúde é um direito de todos? No direito, a gente tem uma certa preocupação de sempre falar assim, depende. Por que eu falei depende? Depende, porque o serviço de saúde é uma obrigação do Estado e um direito de todos. Então, o Estado tem três modalidades, três formas de prestar assistência à saúde. Quando o Estado presta diretamente, não há dúvida, a responsabilização do Estado. Quando o Estado ele presta por meio de terceiros, ou seja, é quando o SUS, agora o Sistema Único de Saúde, faz os convênios com os hospitais e ele presta serviço por meio de uma iniciativa privada, mas um serviço seria dele, aí também o Estado tem a sua responsabilização também em relação à má prestação de serviço para aquele que ele delegou a prestação. E nós temos o último caso, que é o serviço prestado apenas pela iniciativa privada, com um foco lucrativo e empresarial. Essa é uma questão mais complexa que deverá ser analisado pontualmente. Doutor Ricardo, já existia a previsão dessa prática ser ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor. Por que não havia fiscalização? O Código de Defesa do Consumidor, isso o doutor Alexandre sabe muito mais do que eu, desde a sua existência já estava expresso em seu artigo 39, de que a exigência de cheque calção coloca o consumidor em desvantagem, manifesta desvantagem, o que por si só contamina aquele contrato. Então, não adianta nada o consumidor procurar um órgão de persecução criminal ou um órgão de administração efetiva e esse órgão nada fazer. Então, justamente pela ausência de persecução criminal, o consumidor perde a vontade de procurar o Estado. E agora com a lei, então, você espera uma maior fiscalização, doutor Alexandre? Sim, espera-se que haja uma maior fiscalização e a legislação, é importante frisar,
é uma oportunidade dada ao usuário do sistema de saúde, consumidor, para que ele tenha mais um instrumento eficaz, né, para buscar a responsabilização do descumprimento dessa norma. Então, assim, eu penso que veio desde 2003 e até anterior a isso, já se vinha discutindo a proibição, a ilegalidade da prática desse ato, até o ponto que o Congresso, que nos representa, chegou a editar essa norma, né, a título de criminalizar essa prática, a fim de tentar buscar maior efetivação no cumprimento do que já vinha sendo regulamentado, porém não sendo cumprido. Então agora, com o ingresso do direito penal, nós esperamos que haja maior fiscalização, até porque outros órgãos também agora relacionados também à questão criminal vão também estar fiscalizando o cumprimento dessa norma. E o que o consumidor deve guardar de prova se ele precisar entrar com uma ação? A questão é muito sensível, né? Nós que já passamos por uma situação dessa, de saúde, emergência, com um familiar, um amigo, sabemos que nem sempre a situação é retilínea. Então, o que se sugere é que, primeiramente, salvaguardar a vida, né, daquele paciente, daquela pessoa que precisa do cuidado imediato. E, na medida do possível, se cercar de documentação, provas que depois comprovem aquela situação, aquela exigência, que nem sempre é tão fácil de comprovação. Porque o consumidor sempre está numa situação, como já foi destacado pelo doutor, em desvantagem ao prestador de serviço. Porque ele não tem à sua disposição controle nenhum de formulários, ele não controla livro de frequência, ele não controla material interno de filmagem. Então, tudo isso fica realmente complicado para o consumidor comprovar. Mas, na medida do possível, sempre exigir do estabelecimento hospitalar o atestado daquilo, que eu acho que é quase impossível ele atestar aquela prática ilegal, e também recorrer aos órgãos de imediato, assim que possível. Doutor Alexandre, a prova testemunhal também é muito válida nesse sentido, né? Muito importante, muito bem lembrado pelo doutor. E o consumidor, o senhor falou aí na filmagem, por exemplo, o consumidor pode, doutor Ricardo, pedir e a Justiça pode acionar para ter as câmeras de segurança, as imagens das câmeras de segurança? Sem dúvida. A prova pertence ao processo. Se existe uma infração penal, neste caso, vamos colocar lá da lei do doutor Duvanier, 12653, se existe aquela infração penal e se há um procedimento de investigação, sem sombra de dúvida, a polícia judiciária pode requisitar do hospital aquela gravação. E o hospital, obrigatoriamente, deve fornecer essa prova sob pena de incorrer em outro delito. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o direito ao atendimento médico. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Ricardo Henrique Araújo Pinheiro, especialista em Direito Penal, e Alexandre Veloso, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF. No programa de hoje, estamos falando sobre a proibição da exigência do cheque-calção em atendimentos emergenciais. A Lei 9656 de 98 determina casos em que o plano de saúde pode ser suspenso ou reincidido de forma unilateral. Isso pode acontecer apenas em caso de fraude ou por falta de pagamento, por um período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses. Mas o consumidor tem que ser avisado. Doutor Alexandre, essa falta de aviso era uma das principais divergências entre beneficiários e planos de saúde? Sim, era uma divergência e continua sendo uma dificuldade para o consumidor o cumprimento por parte da prestadora de serviço, do plano de saúde ou de seguro de saúde, no caso da sua suspensão, porque a lei ela exige que pelo menos 50 dias, até o 50º dia de inadimplência, o consumidor seja avisado que será suspenso o seu plano de saúde. E, inclusive, exige que a própria prestadora de serviço faça isso de forma
concreta essa notificação ao consumidor. Como é que tem que ser essa notificação? Logicamente, eles têm a liberdade, a legislação chega a determinar como, mas tem que ser de um modo eficaz. Então, seja por uma carta registrada, seja por meio de uma diligência local para um funcionário, alguém encaminhado para verificar e dar de fato aquela informação ao consumidor, porque muitas vezes podem chegar num prédio da pessoa a notificação, mesmo sendo com AR, e o consumidor não ter sido avisado. Então ele tem que se certificar que aquele aviso foi realmente levado a contento ao consumidor. Então isso é importante. E eu gostaria só de complementar o que o doutor Alexandre falou. Não basta que a operadora apenas emita essa notificação formal. Nessa notificação formal deve haver a oportunidade ao consumidor de pagar. Não basta dizer que o seu plano será efetivamente cancelado. Não, ele será cancelado caso não haja o pagamento. Então essa ressalva é interessante deixar bem destacado. Inclusive é bom ressaltar ao consumidor que nos assiste nesse momento que não, em caso algum, em hipótese alguma, poderá ser suspenso o plano de saúde em caso de internação do consumidor, do titular do plano. E, logicamente, seus dependentes também do plano. Então, no caso de internação dele, naquele momento, mesmo inadimplente, mesmo cumprindo a notificação, nesse caso, ele não poderá ser suspenso o plano. Se ele estiver internado, ele tem todo o direito a continuar o tratamento direito de saúde. Direito à vida. Voltamos ao primeiro questionamento no início, que é o direito à vida. O direito à vida suplanta tudo. E são outros questionamentos também são feitos, como foi bem colocado, é um dos problemas que o consumidor enfrenta, mas tem outros também, como carência, a questão do idoso, a dificuldade do idoso e do portador de necessidades especiais também de ser incluído num plano de saúde, a questão também de falta de informação ao consumidor, que ao contratar um plano, ele pensa que tem um tratamento X, e, na verdade, aquele tratamento não é extensivo a ele. A falta de informação tempestiva, ou seja, aquela informação rápida ao consumidor dos credenciamentos e dos descredenciamentos dos hospitais, dos prestadores de serviços dos planos. Então, é uma série de problemas que o consumidor enfrenta ao contratar um plano de saúde. Ele tem que ficar bem atento aos detalhes. Bem atento, buscar, porque plano de saúde, eu digo para os meus amigos, é como um seguro de carro. Só vai saber como funciona quando você aciona. É um mal necessário. Mal necessário. Agora, doutor Ricardo, se o consumidor tiver o plano reincidido, mesmo não tendo sendo notificado, e ele precisar de um atendimento e sofrer algum dano por conta disso, o que ele deve fazer? Precisou de atendimento emergencial, seguimos a regra 12653. O prestador de serviço, a instituição hospitalar, não deu aquele pronto atendimento, está caracterizado o crime. Não sendo um atendimento emergencial, o consumidor podendo esperar um prazo para que efetivamente seja atendido por um médico, ele pode buscar tanto a justiça, entra-se com um pedido cautelar para que o juiz obrigue o plano de saúde a fornecer aquele pagamento daquele tratamento, ou caso não seja dessa forma, caso o consumidor não possa esperar uma decisão liminar, que efetivamente pegue os recibos, pague efetivamente, para que depois possa se ingressar com uma ação por danos materiais e, nesse caso, por danos morais. Isso não há dúvida que o dano moral está definitivamente configurado. E nas ruas, as pessoas falam sobre a lei que proíbe a exigência do cheque e calção e de como esta prática afeta os consumidores. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. No momento em que o desespero é grande e a pessoa quer uma solução, um auxílio aí para a saúde, então normalmente se faz isso no interior, especialmente no interior, dado ao fato da pessoa não ter um conhecimento específico, né? Ninguém respeita ninguém, eles querem saber de dinheiro, né? Não quer saber se a pessoa está morrendo ou vivendo, eles querem ganhar o deles primeiro para depois trabalhar. Eu mesmo, quando eu tive que ser atendida, eu passei por dificuldade no atendimento, sendo que eu pago plano de saúde. Acho que é um roubo, porque o hospital não poderia, com a saúde, o cara morrendo, não poderia calcionar um cheque na chegada do paciente. Né? Deveria ter uma fiscalização para isso aí, porque não existe isso aí, uma taxa dessa. Além de você pagar, você ainda tem que pagar mais uma taxa. Deixar um cheque para fazer uma cirurgia por alguma coisa, nem todo mundo tem isso aí. Doutor Alexandre, a gente viu que os consumidores cobram uma maior fiscalização. E além do Código de Defesa do Consumidor, uma resolução da Agência Nacional de Saúde também já caracterizava essa prática como ilegal. Por que nunca foi feita uma fiscalização? Muito importante ressaltar ao consumidor, ao usuário,
do Serviço de Saúde que desde 2003 a Agência Nacional de Saúde já vedava a prática de exigência de cheque-calção e outras garantias para a prestação de serviço de saúde. É importante, inclusive, destacar que a resolução ainda continua em vigor. E ela, inclusive, ela veda a exigência em qualquer hipótese. Isso é importante, em qualquer hipótese. Então, não é somente na hipótese da urgência e emergência para atendimento hospitalar. Então, eu, que não tenho um plano de saúde, vou até uma instituição privada para buscar um atendimento de saúde. Chegando lá, tenho da instituição de saúde a exigência de um cheque-calção ou de outra garantia similar para a prestação do serviço, isso também ainda não é crime, se não é de emergencial, não é crime, mas continua sendo ainda ilegal, porque a própria agência veda essa possibilidade. Então é importante o consumidor saber disso. Por quê? Como uma atividade empresarial realizada pela instituição de saúde, ela tem que correr os riscos de mercado também. Então, se ela pretende prestar um serviço, né, e buscar, logicamente, o seu lucro, que é legítimo, ela precisa também seguir um caminho ordinário para buscar eventuais inadimplências. Como qualquer prestador de serviço. Como qualquer prestador de serviço. Ela não pode partir de um pressuposto de que o consumidor, né, ele vai ser um futuro mal pagador. Então, quando ele exige um cheque-calção de forma antecipada, ele passa para a população uma informação de que eu creio que você, após a prestação de serviço dentro aqui do meu hospital, você não vai me pagar. Então, essa informação que não pode ser passada. Então, sempre partindo da boa-fé, né, de que todos temos a honrar o nosso compromisso e, logicamente, nas eventuais inconsistências da vida que pode nos ocasionar, né, na inadimplência, aí sim o hospital buscar pela via ordinária a cobrança daquele indivíduo, uma cobrança judicial. E essa exigência de cheque-calção pode ser considerada uma coação ao consumidor? Na verdade, desde 1940, a exigência de cheque-calção é considerado crime. Isso eu falo pelo Código Penal. Quem tem a obrigação legal, quem tem o dever legal de garantir a vida do outro, não pode se opor a nada sobre qualquer pretexto. Então, desde 1940, o crime de omissão de socorro, já agravado, porque cometido por aquele que tem obrigação legal de agir e não age, é enquadrado no nosso ordenamento jurídico. Não pode exigir qualquer garantia prévia ao atendimento. Além da coação, é crime. Doutor Alexandre, outro problema que os consumidores passam muitas vezes é aquela exigência de se preencher uma ficha de identificação antes do atendimento. Caso de emergência, isso pode ser feito ou também considera aí uma prática abusiva? Além de ser uma prática abusiva, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo direito civil, ela também é um crime. Então, essa alteração é exigir qualquer, né, exigir qualquer procedimento que retarde o atendimento imediato da prestação de serviço emergencial. Então é importante destacar isso. Inclusive, Flávia, a grande dificuldade que nós enfrentamos e verificamos, o que acontece? A instituição hospitalar, ela não às vezes prepara adequadamente o funcionário que presta ali o serviço de primeira mão no balcão de atendimento, quem vai buscar uma emergência hospitalar. Às vezes ele não consegue identificar no paciente essa emergência e essa urgência. Esse é o grande problema. É um desafio para nós conseguirmos ajudar a construir isso e conscientizar não só os consumidores, mas também o empresariado, para que ele consiga colocar o seu melhor funcionário na linha de frente para atender o nosso consumidor, o nosso usuário. Porque é ele que, teoricamente, faz a triagem para saber se aquele paciente está em caso de urgência ou não de emergência. Então é necessário conclamar que os empresários qualifiquem melhor os seus servidores. Não adianta ele ter um profissional de ponta lá, o médico, o cardiologista, o radiologista, e não ter um balcão de atendimento inicial, um profissional também capacitado para identificar essa questão de urgência e emergência e também de saber que essa prática hoje, além de ser crime, ela também é ilegal, também mesmo não sendo numa situação de emergência. E, Flávia, conforme muito bem ressaltado anteriormente pelo doutor Alexandre, esse delito de omissão de socorro, ele não precisa de resultado prático, ou seja,
ele fica caracterizado, ele se consuma naquele exato momento. O agravamento pela lesão corporal grave, que a lei fala, e pelo resultado morte, são apenas plus na condenação. Mas o crime de omissão de socorro puro já fica caracterizado no exato momento da omissão. Agora, para a gente encerrar, então, um rápido conselho aí para o consumidor, se ele, por um acaso, passar por essa situação, o que ele deve fazer? Primeira coisa, polícia, porque a polícia, com certeza, vai resolver. Ela irá pressionar o hospital, irá prender aquele cidadão em flagrante e, sem sombra de dúvida, o consumidor terá o seu direito resguardado. E o consumidor que tiver dúvida, ele tem onde descobrir maiores informações, doutor? Sim, o consumidor ele pode buscar os órgãos já oficialmente constituídos, como a Defensoria Pública, na maioria dos estados existe um núcleo especializado em defesa do consumidor. Nós temos também na área da promotoria criminal ou promotoria pública também especializada em direito do consumidor, temos os PROCONs e a Ordem dos Advogados do Brasil, em suas seccionais também, disponibiliza as comissões de direito do consumidor em cada estado da federação, que também o consumidor pode buscar informações, buscar ajuda para poder construir uma saída viável para a situação. Bom, e com essa dica nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Ricardo Pinheiro, doutor Alexandre Veloso, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!